Pode soltar o som. Glória a Deus. Desperta, Brasil. Glória a Deus. Brasil, está na hora de orar e Jesus vai libertar todo aquele que nele crê. Se você o aceitar e em Deus confiar, muita bênção vai receber. Desperta, Brasil, está na hora do Evangelho anunciar. Desperta, Brasil, o Evangelho de Jesus está no ar. Desperta, Brasil, ouve a voz do Salvador, que Ele a todos diz: vinde a mim, ó pecador. Oh, glória a Deus! Boa noite, meus irmãos, na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está na hora de orar, está na hora de buscar a face do nosso Deus Todo-Poderoso. Quem nos cumprimenta nessa noite é o seu irmão em Cristo Jesus, Pastor Rodrigo Jacó. Com muita alegria que nós estamos nesse momento, direto aqui da nossa Igreja Brasil para Cristo em Osasco, para transmitirmos o nosso culto, que esse culto possa nos levar a adorar e engrandecer o Senhor nosso Deus. Aqui ao meu lado está o meu amigo e companheiro, presbítero Paulino Gordinho, no suporte técnico, os nossos irmãos Samuel e também a nossa irmã Lani nos ajudando com todo o equipamento para que possamos ter uma boa transmissão para a glória do nosso Deus. Também nas mídias sociais nós temos lá a minha esposa Luciana e o meu filho Mateus nos ajudando, compartilhando esse momento de adoração e de louvor a Deus. Faça o mesmo, vai compartilhando esta programação, porque nesta noite Deus tem uma palavra poderosa para a nossa vida, diretamente da Suíça, o meu amigo e companheiro, pastor Amarildo Antunes. Daqui a pouco ele já estará tendo a sua participação, aonde Deus tem uma palavra através desse nobre servo do nosso Deus. E aqui ao meu lado, o presbítero Paulino Gordinho também já vai estar cumprimentando todos os irmãos que estão nos assistindo nesse momento. Glória a Deus, privilégio, irmãos, uma boa noite, com a paz do Senhor Jesus. Mais uma semana de vitória para todos nós, né? Uma semana de vida, uma semana de proteção, de amparo, uma semana de realizações. Tivemos a presença de Deus. E estamos aqui, pastor Rodrigo, Samuel, Lani, mais um momento especial para louvarmos e engrandecermos, ouvirmos a palavra de Deus. Então preste muita atenção, não deixe que nenhum pensamento paralelo tire, né, a sua atenção, o seu compromisso com Deus. Nesses momentos, nós passamos na presença de Deus, para depois iniciarmos mais uma semana de batalha, de vitórias, de lutas, mas tudo na presença do Senhor. Amém? É isso aí, meus irmãos. Já quero aqui estar cumprimentando alguns irmãos que já estão em sua casa, nos assistindo, já prontos para o início desse culto, para nós adorarmos e glorificarmos o nosso Deus. Lá os nossos irmãos do Baronesa, lá do Jardim Baronesa, Deus abençoe a nossa querida irmã Ana Maria, nosso irmão Diácono Alexandre, um abraço para este casal abençoado em nome de Jesus. Também a nossa irmã Viviane, um abraço, Vivi, nosso irmão Henry, a Ashley, a nossa querida irmã também, Diaconisa Lucia, presbítero Nelson, um abraço, meus irmãos, esses amados que são membros da Igreja Brasil para Cristo em Osasco. Também a nossa irmã Cecília, lá na Vila dos Remédios, está muito longe, né? São Paulo, aleluia, divisa aqui com Osasco. Deus abençoe nossa irmã Diaconisa Cecília, o nosso irmão Francisco, que Deus abençoe grandemente a vida do nosso irmão Francisco, toda a família nesse momento, em nome de Jesus. Também a nossa irmã Beatriz Oliveira está nos assistindo nesse momento,
Deus abençoe nossa irmã Beatriz, toda a sua família, nossa irmã Carla Dantas. Glória a Deus. Deus abençoe, irmã Carla. Deus abençoe, pastor Abraão, querido, servo de Deus Altíssimo. Também a nossa irmã Evanilda, essa família maravilhosa e abençoada. Um abraço forte nesta noite também, em nome de Jesus. A nossa irmã Eliana, um abraço, irmã Eliana. Deus abençoe a sua vida, a vida do nosso irmão Edgar, a vida da nossa irmã Elisa. Que Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus. Que Deus possa ministrar ao coração de toda a família nesta noite, em nome de Jesus. Também a nossa irmã Janaína Benedito, Deus abençoe. Irmã Janaína, um abraço forte, em nome de Jesus. Também a nossa irmã Gislene, esposa do nosso irmão presbítero Paulino, Castorina. Deus abençoe, irmã Castorina, Nayar Neto, toda esta família abençoada também, em nome de Jesus. Também o nosso irmão Jeremias Lima. Deus abençoe, irmão Jeremias Lima. Um forte abraço em nome de Jesus. Também o nosso irmão Natan Pereira. Deus abençoe, irmão Natan. Joyce. Deus abençoe, Davi. Deus abençoe a sua mamãe e toda a sua família. Nesta noite também, em nome de Jesus. Também o nosso irmão Marcos. Deus abençoe, irmão Marcos. Um forte abraço para o irmão, para toda a família. Todos os irmãos que estão nos assistindo, irmãos, muita gente, os irmãos vão compartilhando nas salas, abrindo outra sala de vídeo, compartilhando na rede social. E é um momento, assim, muito abençoador para todos nós, que é um momento que nós vamos cultuar e adorar o nosso Deus. Mas eu não consigo te ver aqui, mas eu quero já agradecer, dar um abraço, que esse culto que nós vamos, assim, apresentar ao nosso Deus, que venha a ser um culto abençoado, com muita alegria, possamos adorar e glorificar ao Senhor. Hoje é dia de Pentecostes, hoje vai ser um avivamento só, vai ser uma maravilha de Deus. Glória a Jesus. Vamos adorar ao Senhor, irmãos, vamos glorificar ao Senhor. Também a nosso irmão Maurício e também a nossa irmã Neiva, lá de Tatuí. Que Deus abençoe esses amados irmãos que estão nos assistindo nesse momento, que também são sogro e sogra da minha irmã Camila, que esse culto possa ser uma bênção na sua vida. Lembrando que esse tem sido um mecanismo de evangelização muito bom nesse momento. Muitas pessoas, não só evangélicos, mas muitos que não são evangélicos, são católicos, cristãos, também estamos assistindo nesse momento, que o Senhor possa ministrar no teu coração, também na tua vida. Pessoas que se encontram afastadas do caminho do Senhor, que possam ser tocadas nesse momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos falar com Deus nesse momento, irmãos, vamos orar, vamos pedir a bênção do Todo-Poderoso, que o Senhor possa nos abençoar nessa noite, que a transmissão seja uma bênção, que a internet não caia para nenhum dos nossos irmãos que estão nos assistindo, que possamos fazer tudo aqui para a glória de Deus. Amém? Vamos orar nesse momento, irmãos. Eu quero te convidar, você na sua casa, na sua sala, no seu quarto, no seu trabalho, onde quer que você esteja, que você possa falar com Deus nesse momento, buscar a face do Todo-Poderoso, pedir que o Senhor possa receber esse santo culto de louvor ao nosso Deus. A celebração da família. Reúna toda a sua família. Chama aí no centro da tua casa e vamos adorar a Deus. Aumenta o volume da tua televisão, do teu celular e vamos glorificar e exaltar o nome santo do nosso Deus. Bondoso Deus e eterno Pai, no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré, eu quero neste momento, Senhor, te louvar, te agradecer por esta oportunidade de te adorar, Senhor. Tu és maravilhoso. Meu Deus querido, usa a nossa vida nesta noite, a minha vida, do presbítero Paulino, Samuel, Dalane, pastora Marildo, que está lá na Suíça, Senhor, e que em breve, Senhor, já estará entrando para também comunicar a palavra de Deus. Repreenda, Senhor, todo impedimento, que tudo o que possamos aqui fazer, Senhor, estamos fazendo para a glória do Senhor. Visita os lares, visita as famílias, Senhor, repreenda todo o mal. Espírito Santo, fica conosco e nos abençoa nesta noite, em nome
de Jesus Cristo. Amém? Vamos ler a palavra desta noite, em nome de Jesus, com o presbítero Paulino, que você pegue o exemplar da Bíblia Sagrada nesse momento, seja no teu celular, o exemplar que você tem em suas mãos. Vamos ler a palavra do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, vamos ler o Salmo 67. Aqui, pastor Rodrigo, é um convite para louvarmos a Deus. Mas que seja bem entendido, né? Não está convidando para louvar a Deus só neste momento. Sim. Só nessas horas que nós vamos passar aqui. Aqui é um convite para todos os dias. Todas as horas. Aqui nós vamos ler todas as terras, nações, em todos os lugares. É um convite para louvarmos ao Senhor. Amém? Salmo 67. Na minha Bíblia está registrado assim: seja Deus gracioso, cheio de graça, de misericórdia, de compaixão, para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o seu rosto. Aí começa: para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Agora, vejamos: louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos os povos. Alegrem-se e exultem as nações, pois julgas os povos com justiça e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Que Deus nos abençoe, e todos os confins da terra obterão. Amém? Aleluia. Convite para louvarmos Glória ao Senhor. Amém, Jesus. É isso aí, vamos louvar ao Senhor, vamos adorar ao Senhor com muita alegria nesta noite, em nome de Jesus. E o presbítero Paulino vai estar agora pegando o seu violão e nós vamos cantar uma canção assim, que possamos adorar, glorificar ao nosso Deus, pois Ele é digno de toda a honra e de toda a glória, em nome de Jesus. O presbítero Paulino irá cantar aqui apenas uma canção nesta noite. O nosso querido pastor Amarido já está nos aguardando, e lá o fuso horário é bem diferente do nosso, lá as horas já são avançadas, e nós queremos ouvir a palavra do Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Pastor Rodrigo aqui do meu lado, Samuel, Lani, você aí na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, onde você estiver nesse momento, no seu carro, vamos louvar ao Senhor. Tu és a minha luz, minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que tu estás, e um dia voltarás, no céu pra me buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Louvemos a Deus. Tu és a minha luz, a minha salvação, te renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que Deus faz, e um dia voltará, no
céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em ti eu irei, pois eu sei que estás, e um dia voltarás. Do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Nossa esperança. Glória a Deus, aleluia. Meu Deus. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, Glória a vem Deus. Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que estás, e um dia voltarás. Do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Glória a Deus, que nós, pensando de mim, estejamos preparados para ter um encontro com o nosso Deus. Amém? Deus abençoe esse irmão, Rodrigo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que maravilha, irmãos. Como é bom nós louvarmos e adorarmos o nome santo do nosso Deus. Nesse momento, irmãos, também, como faz parte do nosso culto, o momento de nós oferecer a Deus as nossas ofertas, os nossos dízimos. Eu quero orar por você que vai estar hoje, nesse momento, ou até mesmo durante a semana, fazendo uma oferta para a obra do nosso Deus. Quero aqui desde já agradecer todos os mantenedores, dizimistas fiéis desta casa, que tem honrado ao Senhor, que tem separado a 10ª parte, tem abençoado a obra de Deus. Que Deus abençoe toda a membresia da Igreja Brasil para Cristo em Osasco. E nós sabemos, irmãos, que aquele que é fiel ao Senhor, que honra ao Senhor, ele experimenta de bênçãos maravilhosas. Provai e vede que o Senhor é bom. Aleluia. Quem provou das bênçãos, das maravilhas de Deus, sabe dizer com propriedade que o Senhor é bom, que o Senhor é maravilhoso e que abençoa aqueles que abençoam a sua obra. Eu quero orar por você nesse momento, lembrando que aí no rodapé desse vídeo está passando o número da conta. Você quer fazer uma oferta para esta casa de oração, você pode fazer um depósito bancário, uma transferência, e assim você vai estar abençoando esta casa a continuar avançando aqui na cidade de Osasco e honrando os compromissos que nós temos aqui nesta casa de oração. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Bondoso Deus e eterno Pai, no nome do teu Filho, amado Jesus Cristo de Nazaré, eu quero neste momento, Senhor, orar por todos que estão sendo ministrados pelo teu Espírito, Senhor, para fazer uma oferta alçada, para fazer uma oferta de sacrifício, uma oferta generosa na tua casa, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa abençoar os teus filhos, as tuas filhas, Senhor, de uma maneira especial, Senhor. Os teus servos que têm separado uma 10ª parte, Senhor, do seu salário, sendo fiel com os dízimos de tudo, Senhor, que tem chegado em tuas mãos, Senhor Jesus. Sabemos que aquele que assim cumpre com a tua palavra, meu Deus, desfruta de bênçãos maravilhosas. Continua, Senhor, abençoando todos os teus servos que têm honrado a tua casa, Senhor, que têm, Senhor, tido uma aliança contigo, Senhor Jesus. Toma nas tuas mãos, receba as nossas ofertas, os nossos dízimos, para a glória do teu santo
e bendito nome. Amém e amém, Jesus. Deus abençoe a tua vida, meu irmão, que vai estar nesse momento fazendo uma oferta, ou até mesmo durante a semana, fazendo a sua oferta ou entregando o seu dízimo na casa do nosso Deus, que o Senhor nosso Deus possa abençoar e suprir todas as suas necessidades em nome do nosso Deus. Amém? Vamos nesse momento já, irmãos, fazer contato com o pastor Amarildo, que vai estar nesse momento tendo a sua participação tão importante nesse culto em nome de Jesus. Ô, meu querido, boa noite, pastor Amarildo, paz do Senhor Jesus. Amém, amém. Está me ouvindo bem aí? Está me ouvindo bem? Tá ok, tranquilo aqui. Estão me ouvindo direito? Não, agora não estou ouvindo, não. Saiu agora. Alô? Alô? Aí, estou ouvindo, pastor. Alô? Está me ouvindo? Tô ouvindo sim. Glória a Deus, irmão. Aleluia! É um prazer poder novamente estar com todos vocês nesta noite. Aqui já é 11h16 da noite, mas é um prazer poder estar compartilhando. Eu sempre, quando posso, eu assisto o culto, pelo menos um pedaço do culto online de vocês. Eu assisto para poder sintonizar. Tenho uma alegria muito grande, temos sempre assim compartilhado com o pastor Rodrigo, podendo assim compartilhar um pouco da palavra de Deus. Essa semana estive conversando com ele. É tão gostoso falarmos do nosso Deus, né? É tão gostoso falarmos do amor de Deus. Deus é maravilhoso. Ele tem feito assim coisas tremendas por nós. É verdade, pastor Amarildo. É uma alegria também desfrutar da sua amizade, esse grande companheiro que está lá do outro lado, na Suíça, fazendo a obra, mas sempre tem dado aqui um suporte para o nosso ministério, para a Igreja Brasil para Cristo em Osasco. Eu agradeço muito a sua amizade, em nome de Jesus. Também ao meu lado, o presbítero Paulino, quer cumprimentar o senhor também, em nome de Jesus. Pastor Amarildo, que a paz do Senhor continue sendo derramada sobre a vida do Senhor. Nós temos um grupo aqui na igreja de oração, nós estamos orando há algum tempo. Todos os dias temos um período de oração juntos e nós temos incluído o nome do Senhor. Não só do Senhor, mas de todos aqueles que estão espalhados em nações, em outros continentes, levando a palavra de Deus para que Deus proteja fisicamente, emocionalmente, principalmente na vida espiritual. Toda a família, no nome de Jesus. E que o Senhor também continue orando pelo Brasil. Essa nação que tanto necessita, né? Das misericórdias, da graça de Deus, sabedoria, discernimento, para que todos nós, permaneçamos na presença de Deus e que pessoas que estão distantes reconheçam que só o Senhor é Deus. Amém? Um abraço na paz do Senhor Jesus. Eu agradeço, meu irmão, fico muito feliz, presbítero Paulino, que Deus te abençoe, receba suas orações para mim, para minha esposa, Geise. Ela não está presente, já está dormindo, para os nossos filhos, a Rebeca e o Johannes. Que Deus possa abençoar a vida da igreja, dos irmãos, e fico assim muito agradecido, fico muito lisonjeado com esse carinho, pelo amor que a igreja tem para conosco. Que Deus abençoe vocês ricamente em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que bênção, pastor Amarildo. Para quem está nos assistindo pela primeira vez, pastor Amarildo, ele é brasileiro, lá da cidade de Tatuí, né, da nossa querida Tatuí, e um homem que tem experimentado de viver experiências maravilhosas do Senhor, no ministério pastoral, aqui no Brasil, também lá na Alemanha, uma experiência muito grande na obra missionária, evangelizando aí por muitas nações, agora evangelizando aí na Suíça, nesse país também que precisa do nosso Deus, né? Todas as nações precisam ser alcançadas. Então, cumprindo o ID de Jesus, saindo de Jerusalém, de Samaria, Judéia e indo até os confins da terra. Pastor Amarildo também é teólogo, além de ter toda essa experiência pastoral, missionária, também desfruta de uma experiência ainda tão maravilhosa. Estava falando com o pastor Amarildo, ele já mencionou na outra oportunidade de estar ministrando aqui para nós,
que esteve 5 vezes em Israel. 5 vezes Israel, Itália, Egito. Aonde mais, pastor Amarildo? Jordânia e na Palestina. Glória a Deus, glória a Deus. Então, o pastor Amarildo, ele tem o conhecimento das Escrituras e o conhecimento de ter estado nos lugares aonde aconteceram esses acontecimentos que nós temos aqui relatado na palavra do nosso Deus. Então, ouvir o pastor Amarildo é ser enriquecido muito pela sua experiência, pelo seu amor à palavra de Deus. Inclusive, pastor Amarildo tem um estudo bíblico todos os sábados, que é tremendo. Nós temos compartilhado, temos divulgado, e com certeza tem enriquecido a vida de muitas pessoas. Eu agradeço mais uma vez, pastor Amarildo, por o senhor ter aqui nos atendido esse nosso convite. Sabemos que a hora aí, que hora que é mesmo, pastor? Agora são 11h20 da noite. 11h20 da noite, meu Deus do céu. Pastor, hoje sendo a festa de Pentecostes, então hoje vai ser avivamento mesmo, né, pastor? Vou parar para segunda-feira já aqui. Glória a Deus, pastor, mas é uma alegria mesmo, é uma honra poder ouvir ao Senhor. E nesse momento, eu já quero aqui passar a oportunidade para o Senhor, nosso culto, não só aqui o culto online, mas aqui estão os nossos irmãos, sabem disso, que o maior tempo do nosso culto nós deixamos para a exposição da palavra do Senhor. Então, eu tive um feedback muito positivo de alguns irmãos que ouviram o Senhor. Nossa, que bênção, foi maravilhoso, foi tremendo. Então, o Senhor se sinta em casa, pastor, se sinta na sua igreja. Nós somos aqui uma família, somos irmãos, estamos desejosos de ouvir a palavra de Deus pelo ministério do Senhor, em nome de Jesus. Amém, meu irmão. Eu fico agradecido porque a Igreja de Jesus, ela não tem uma placa, ela tem, sim, um símbolo, que é o próprio Senhor Jesus. E é isso que eu vou falar hoje à noite também, sobre a questão da igreja, de quem é a igreja, quem é o dono da igreja, na verdade. Mas eu fico, assim, muito agradecido a Deus, porque eu estava conversando com o pastor Rodrigo essa semana, praticamente quase, assim, 80% ou 90% das cidades mencionadas na Bíblia eu conheço pessoalmente, estive nelas. Praticamente em Israel, todas as cidades mencionadas na Bíblia nós estivemos visitando. E não é por orgulho, não é por soberba. É um presente que Deus nos concedeu. Eu nunca imaginei que poderia estar visitando Israel. E já estamos indo pela 5ª vez, já fomos pela 5ª vez, estamos indo pela 6ª vez, se Deus permitir, para podermos visitar não somente Israel, mas a Turquia, as 7 igrejas do Apocalipse. Mas isso é um presente de Deus. Nós não somos ricos, nós somos abençoados. É diferente de ser rico e abençoado. Deus tem nos abençoado, meu irmão. Que Deus abençoe nesse momento também na palavra do Senhor, tá bom? Amém, pastor. Fica à vontade, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Quero saudar a todos na graça, na paz e no amor de Jesus Cristo. Como já foi mencionado, eu sou o pastor Amarildo Antunes, a minha esposa, eu sou casado já há quase 27 anos, minha esposa se chama Geise, nós temos 2 filhos, os meus 2 filhos moram na Espanha, em Barcelona, a Rebeca Lídia tem 24 anos, e o Johannes Samuel tem 22, trabalho lá em estudo, ele tem assim, um projeto lá em Barcelona, e Deus tem sido muito bom para conosco, e é exatamente nesse tom que eu gostaria de mencionar. Eu gostaria de ler um texto com os irmãos, para primeiro saudar a todos que estão nos ouvindo, os pastores, missionários, os membros da Igreja do Brasil para Cristo aí de Osasco, de outras cidades, você que não tem nenhuma denominação, mas está assistindo nesse momento, que a palavra fale profundamente no teu coração, em nome de Jesus. Eu gostaria de meditar no texto, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Evangelho de Mateus, capítulo 16. Nós vamos ler dos versículos 13 até o versículo 19, e nós vamos trabalhar sobre esse texto, Mateus 16, versículo 13 ao versículo 19. Eu vou ler primeiro esse versículo 13, e vamos, à medida que formos falando, ministrando a palavra,
Vamos adiante, mencionando sobre os restantes dos outros versículos. Diz-nos a palavra de Deus o seguinte: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Quem diz o povo ser o Filho do Homem? A Igreja de Jesus Cristo tem o dever e a autoridade de mostrar ao mundo quem ele é. A Igreja de Jesus Cristo tem o dever e a autoridade de mostrar ao mundo quem ele é. Esse é o tema da nossa mensagem. Como temos vivido a nossa vida? Como você tem sido como cristão neste momento? É baseado nessa menção, nessa parte que nós vamos trabalhar um pouco nesse sentido. Irmãos, eu gostaria de perguntar uma coisa para você. Você é uma pessoa que tem uma memória boa? Você é bom de memória? Você responda sim ou não. Você tem aquela, como a gente pode dizer, uma memória assim de elefante, que guarda tudo. E se eu te perguntar se você se lembra de aniversários na sua família? Por exemplo, esposa, pergunta para o marido agora aí, você que está sentado ao lado do seu marido, pergunta para o seu marido se ele sabe o teu aniversário, se ele sabe a data do teu aniversário. Marido, pergunta para a esposa, nesse momento, se ela sabe a data do teu aniversário. Vai dar um joguinho aí de alguns segundos. Pergunta para o filho se ele sabe a data do aniversário do pai, da mãe. Pergunta ao filho para os pais se eles sabem a data do teu aniversário. Esposa, pergunta para o marido se ele lembra a data do casamento. Ou se ele lembra daquilo que, quando começaram a namorar. Pergunta ao esposo também para a esposa, quando é que nós casamos? Você se lembra? Enfim, são situações, datas que tem pessoas que têm uma facilidade muito grande, na verdade. Existem pessoas que têm assim uma facilidade de guardar datas e citar. Eu consigo lembrar algumas datas. Eu sei o dia do meu casamento, que foi dia 4 de dezembro de 1993. Sei a data do nascimento da minha esposa, foi dia 5 de junho de 72. Né? Os dos meus filhos, a data da minha filha, da nossa filha, da Rebeca Lídia, nasceu dia 25 de abril de 1996. O nosso filho Johannes nasceu dia 29 de agosto de 1998. Sei a data dos meus pais. Enfim, guardo, mas se tem uma facilidade de guardar. Mas tem pessoas que têm muitas dificuldades. Não é verdade? Tem muitas pessoas. Mas quando eu falo tem dificuldades, tem pessoas que têm dificuldades em uma área. Mas se você perguntar talvez para ela, quando que o time dela foi campeão pela última vez, ela se lembra na ponta do dedo. Não é verdade? Se perguntar para ela alguma celebridade, quem faz aniversário, ou a data de nascimento, ou a data de aniversário de uma cidade, ou um acontecimento, tem pessoas que têm facilidade e não se lembram de datas que estamos falando de pais, de filhos, de esposas e esposos. E isso muitas vezes causa algum problema na vida. Mas eu não quero mencionar sobre datas. Eu quero mencionar de alguma coisa que Jesus veio trazer para que a gente possa lembrar. Qual é o papel nosso como igreja vivendo neste mundo, nesses últimos tempos? Nós estamos vendo a enxurrada de informações nas redes sociais a respeito desse transtorno sobre o coronavírus. Nós estamos vendo, assim, um mundo sendo abalado. Não quero mencionar sobre isso, isso não é a minha palavra hoje. Mas nós ficamos, assim, como que atemorizados, não é verdade? E aparecem daí aqueles espertalhões que, muitas vezes, usando a palavra de Deus, vêm anunciar que as coisas irão acontecer e começam a lançar como se fossem bombas nos nossos corações, com palavras que não são verídicas e não são bíblicas. Muito cuidado. Eu estava meditando na palavra de Deus essa semana e Deus falou para mim, meu filho, não se esqueça que Satanás, quando tentou Jesus lá no Monte da Tentação, em Mateus capítulo 4, versículo 1 a 10, ele citou 3 vezes a palavra de Deus.
Muitas vezes nós ficamos assim até impressionados quando as pessoas vêm e começam a lançar mensagens nas redes sociais falando de acontecimentos e a volta de Jesus, e citam palavras da Bíblia, muitas vezes citam versículos isolados que não tem nada a ver com aquilo que é a verdade da palavra de Deus. Leia, medite, não se deixe enganar. Leia a palavra, medite nela, que você vai encher o teu coração de bênçãos. Sabe, eu falo que nós queremos aprender alguma coisa. Quando eu quero aprender alguma coisa, eu busco a palavra de Deus, eu busco na palavra de Deus a informação para a minha vida. E ela é a minha regra de fé e prática. Por isso, Jesus reúne os seus discípulos e vai para uma cidade, como nós lemos no versículo 13. Ele vai para a cidade chamada Cesareia de Filipe. Eu estive lá, conheço esse lugar. Cesareia de Filipe. E você sabe por que se chama Cesareia de Filipe? Se eu perguntasse aí em alguns segundos, por que se chama essa cidade Cesareia de Filipe? Não era o nome dela. O nome dessa cidade era Banias. Banias. Com B. Banias. E foi mudado no ano 3º. O filho do grande Herodes, o rei Herodes o Grande, chamado Herodes Filipe, esse homem, para satisfazer o desejo do coração do imperador César Augusto, o que ele fez? Ele mandou construir uma pedra de mármore branca e levou essa pedra lá para Banias, e chegando lá, ele trocou o nome da cidade. Ou seja, a cidade ia passar a se chamar uma cidade abençoada, protegida, na visão dele, de Herodes Filipe. Uma cidade protegida primeiro, pelo César Augusto, imperador César Augusto, e por ele como príncipe Herodes Filipe. Por isso que é a junção dos nomes Cesareia e Filipe, em homenagem a César Augusto e Filipe. Essa cidade, Cesareia de Filipe, ela fica aos pés do Monte Hermon. Como eu já disse, já estive lá visitando esse lugar. É um lugar muito bonito, é um lugar fantástico, assim, cheio de... A natureza é muito bonita nesse lugar. Mas por que chamava-se Banias, antes de se chamar de Cesareia de Filipe? A cidade de Banias, ela tinha, nessa cidade, uma rocha muito grande. E nessa rocha tem uma caverna, né? Um buraco também grande. É uma rocha mais ou menos de uns 20 metros de altura, e ela tem uma caverna dentro dessa rocha. E ali era realizada todos os dias um ritual em homenagem ao deus Pan. Pan. Deus Pan, com P. Deus Pan. E aí que vem um pouquinho aquela questão do Peter Pan lá, que você conhece. O deus Pan, ele era uma mistura. Ele era uma mistura de homem e carneiro. Metade homem, metade carneiro. E nesse local, nessa cidade de Banias, antes de chamar Cesareia de Filipe, as pessoas levavam ofertas e até mesmo vidas eram sacrificadas nesse local. Imagina você pegar crianças, jovens, adolescentes, e sacrificar em homenagem a esse Deus Pan, metade homem, metade cordeiro. Você já vai entender por quê. E foi exatamente nesse local que Jesus leva os seus discípulos, para poder ensinar, aprender alguma coisa importante daquilo que ele ia mencionar. Aliás, em Israel tem 2 locais, eu não sei se você sabia. Primeiro é lá em Banias, onde era metade homem, metade carneiro, esse Deus Pan, e na cidade de Asdod, na Filistia, juntamente ligada com Israel, hoje é a faixa de Gaza, ali existia um templo de um deus chamado Dagon. E você sabe que era Dagon? Dagon era também metade homem e metade peixe. Ou seja, esse deus Dagon, ele faz uma referência também a uma particularidade. Metade homem, metade peixe. Como
o Deus Pan, metade homem, metade cordeiro. Se você ligar essas duas colocações, você vai entender quem que era chamado o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quando João Batista viu Jesus. E o que era Jesus chamado pelos homens? Filho do homem. Então, vocês estão vendo como o diabo faz a enganação. Ele coloca ali em Manias um ser, uma mitologia grega, o Deus Pan, para tentar distorcer a veracidade de aquele que tinha o poder de ser verdadeiramente o Cordeiro de Deus, como Filho de Deus, como Cordeiro e como homem. E lá em Asdod, nós vemos também uma outra particularidade. Metade homem, metade peixe, que era o deus Dagon dos filisteus. Jesus é o símbolo do peixe. A igreja cristã do primeiro século representava o peixe. E a palavra peixe no grego, ictus, são as iniciais gregas do nome Yeshua, Christos, Theos, Uion, Soter. Ou seja, Jesus, Cristo, Filho de Deus, o Salvador. Essa palavra ictus, no grego, é peixe. E o peixe é o símbolo da igreja. Então, Jesus é aquele que veio para trazer a restauração. Vocês estão vendo como o diabo tenta imitar, enganar? Ele coloca dois deuses, o Pan e o Dagon. E Jesus vai mostrar agora qual é o papel da igreja. Nós temos o poder e a autoridade. E a primeira coisa que nós podemos entender no texto, que nós acabamos de ler, e ele diz o seguinte: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Quem sou eu? Essa é a primeira pergunta que Jesus faz para os seus discípulos. Quem sou eu? O que você responderia ao você ouvir essa pergunta? Quem sou eu? Disse Jesus. Nós temos, muitas vezes, dificuldades em entendermos certas coisas, não é verdade? Mas eu vou fazer uma pergunta inversa. Quem é você? Quem é você? Né? Todos nós, hoje, em pleno século XXI, todos nós temos um nome, um sobrenome, uma identidade. Todos nós. Nós somos, assim, pessoas criadas nesse período da vida. Você encontra pessoas com um nome, sobrenome e identidade. Não é verdade? Mas nem sempre foi assim. Eu estava lendo, eu faço muito trabalho sobre genealogia. E tem na internet hoje livros sobre genealogia e pesquisas. E eu peguei um livro de Tatuí, até na minha terra natal. Eu fui fazer um livro de pesquisas e eu encontrei um livro inteirinho, só de escravos. Até 1880, mais ou menos, nascimento de escravos. Sabe como é que está colocado no livro dos escravos? Diz assim: Benedito, filho de Antônio e Maria, ambos escravos do coronel tal. Vejam bem. Benedito, filho de Antônio e Maria, escravos do coronel tal. O coronel aparece, o nome e sobrenome. O nome dos escravos não aparece. Veja que coisa triste. Como é que você chama? Benedito. Benedito o quê? Não sei. Eu me chamo Benedito. E o seu filho? Antônio. Antônio do quê? Também não sei. Maria. Então veja que a gente parece assim que parece um ser indigente do local. Parece que alguém que não tem importância. Alguém que não tem um significado na vida. Alguém que não está ali. Alguém que não tem uma identidade. Sabe? Parece algo que você procura. É como se fosse num cemitério e procurasse alguém e você não encontrasse o nome da pessoa. É triste isso, não é verdade? E por que nós colocamos isso? Porque Jesus pergunta: quem sou eu? Quem sou eu de fato? Quem sou eu nesse momento? Vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro do Êxodo. No livro do Êxodo, capítulo 3, vamos ver uma coisa. Êxodo, capítulo 3, eu não sei se você já parou para ler esse texto. Êxodo, capítulo 3, versículos de número 13 e 14. Êxodo 3, 13 e 14. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser:
Olha bem. O Deus dos vossos pais me enviou a vós outros e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Moisés queria saber, queria ter intimidade. Fala, Deus, eu tenho que falar para aquele povo, aqueles milhares, milhões. Calcula-se 6 milhões de judeus moravam no Egito. Eles vão perguntar: quem é o Senhor? Aí ele responde estas seguintes palavras: que lhes direi? Disse Deus a Moisés. Disse Deus a Moisés: Erie, Asher, Erie. Se você ouvir essa palavra aí, você não vai entender, na verdade, porque é uma palavra hebraica. Erie, Asher, Erie. O texto, no versículo 14, diz: eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Daí no versículo, continuando, diz: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou. Interessante, quando você lê esse texto, né, Erie, Asher, Erie, você fica meio sem sentido, né? Parece que eu sou, eu sou, eu sou. Aí você vai no Novo Testamento, lá em João capítulo 14, versículo 6, você encontra 3 vezes a expressão eu sou. Quem é que fala isso? Quem é que diz essas palavras? João, capítulo 14, versículo de número 6. Vamos ler lá para nós podermos entender. Eu gosto de trabalhar com a Bíblia porque a Bíblia nos dá a receita daquilo que Deus quer que nós conheçamos a respeito dele. João 14, 6, você conhece de cor esse texto, né? Diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho. Eu sou, aparece aqui de novo. Lembra lá em Êxodo 3,14? Erie, Asher, Erie, eu sou o que sou. Aí ele responde: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Irmãos, nós muitas vezes ficamos com medo de dizer quem é Jesus. Nós temos medo de mostrarmos a Jesus para o mundo, porque o mundo parece que não consegue entender o que é, na verdade, a expressão de Jesus. Eu sou representa assim, não existe ninguém antes de mim. A primeira pessoa do pronome pessoal, masculino. Não que tenha divergência com o nada disso, mas eu sou o criador de todas as coisas. Você vai encontrar várias vezes a expressão eu sou o pão, eu sou a água da vida, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a videira verdadeira. Vocês estão vendo que são vários eu sou. Para mostrar o quê? Mostrar a identidade que Jesus tinha, o relacionamento que ele tinha com o Pai. Então nós temos que parar de ter vergonha de quem é Jesus. A igreja tem que começar a mostrar ao mundo quem Jesus é. Ele é o poder, ele tem a autoridade. É ele que manifesta a sua vida no mundo. Foi ele quem veio a esse mundo e disse: eu sou a ressurreição e eu sou a vida. Vocês estão entendendo? Quando Jesus pergunta: quem sou eu? Para os discípulos, ele está perguntando para você, está perguntando para mim: quem sou eu? Qual é o papel que eu tenho? Qual é o papel que eu mostro ao mundo? Eu estava compartilhando essa semana com o pastor Rodrigo, quando eu estive na Jordânia, em Amman. E em Amman, a Jordânia é um país 100% islâmico. E é proibido você chegar lá e falar de Jesus. Você não pode chegar lá nas ruas, certo? Como eu estou fazendo aqui hoje, por exemplo, pegar a Bíblia e sair pregando assim nas ruas. Aqui eu levo folheto nas ruas, entrego, evangelizo muitos muçulmanos aqui. Em Amman é proibido, na Jordânia, como na Palestina é proibido, até mesmo em Israel ainda meio, mas no Egito, estive também no Egito, é proibido. Mas eu estava visitando Amman com a minha esposa Geise, e nós chegamos lá num anfiteatro muito bonito que tem ali no centro de Amman, a capital da Jordânia. E fomos visitar aquele anfiteatro romano e estava fechado. E eu me lembro quando o senhor, aquele vigia, um senhor muçulmano, estava lá, eu falei:
por favor, está fechado? Conversando com ele em inglês, está fechado? Ele falou, está fechado, abre amanhã só a partir das 6 horas da manhã. Eu falei, a partir das 8 horas da manhã, agora ele está fechado. Eu falei, eu gostaria de visitar isso daqui. Ele falou para mim assim, em poucas palavras, o senhor conhece esse lugar? O senhor sabe o que significa esse lugar aqui, esse anfiteatro? Quando ele falou para mim assim, o senhor sabe o que significa esse anfiteatro? O que significa, o que é isso aqui? Deus falou no meu coração, agora é o momento de mostrar para esse homem quem realmente eu sou. Eu falei para ele, esse daqui é um anfiteatro criado, feito pelos romanos, certo? Certo. Eu falei para ele, o senhor sabia como é que se chama a sua cidade, Amã, há 2000 anos atrás? Ele falou, não sei. Ele falou, Amã significava Filadélfia Romana. Por que Filadélfia Romana? Porque existia uma Filadélfia grega, que é a Filadélfia da Ásia, que hoje é na Turquia. E existia a Filadélfia Romana, que ficava na Jordânia, que é a capital Amã. E nessa cidade de Filadélfia Romana, tem que haver uma muralha para proteção contra os inimigos, porque esta cidade, Filadélfia Romana, que é hoje Amã, ela é a última cidade da Decápolis. As 10 cidades romanas que ficavam no cinturão, começava lá em Damasco, na Síria, e descia até a terminar na Jordânia, em Amã. Eu falei, aqui tinha que ter uma muralha com proteção. Ele falou, tem. Tá vendo aquela luz lá em cima, no alto daquele monte? Lá ali é aquela muralha. Eu falei, e tinha que ter um templo também. Ele falou, tem o templo de Hércules. Eu falei, por causa de Hércules, seu protetor, o deus romano, eles criavam para cultuar. Aí ele começou a falar assim, o senhor é o quê? Eu falei assim, não, estou explicando para o senhor. Em resumo, eu fiquei 2 horas conversando com esse homem. Eu falei tudo sobre Jesus. Ele ficou olhando e falou assim para mim, o senhor é interessante. O senhor fala para mim as coisas sobre Jesus. Aqui na minha terra é proibido falar de Jesus. O senhor está falando de uma maneira tão sábia, tão aberta, mostrando quem realmente... Eu falei, o senhor sabia que Jesus veio várias vezes na sua terra? Jesus esteve aqui na Jordânia. Uma das cidades era Gerasa. Pude visitar Gerasa. Gadara. Jesus esteve aqui. Jacó esteve aqui. Jacó, quando ele teve um encontro com o sogro dele, ele foi aqui nas terras de Gileade. Labão, Jacó e Labão se encontraram em Gileade, que é a Jordânia. Jacó pôde se confrontar com um homem no Vale do Jaboque, na Jordânia. Elias foi arrebatado ao céu na Jordânia. Então, foi explicando para ele, mostrando para ele essa sensação de ele poder entender quem realmente é Jesus. Por isso que nós temos que perder esse medo, perder essa vergonha, mostrar que a igreja tem autoridade. A igreja não é um ser jogado, um fracote. A igreja não é um tipo de pessoas como são outorgadas muitas vezes, né? De pessoas incultas, pessoas que não têm sabedorias, pessoas que não têm discernimento, pobres, pessoas que não sabem de nada da vida. Não é nada disso. A Bíblia, Deus nos deu um livro tão forte que nós, os cristãos, temos um orientador profissional chamado Espírito Santo. E é o Espírito Santo que me orienta a ler a Bíblia para falar para os ateus que existe um Deus. E nós não precisamos provar para eles que existe Deus. É eles que precisam provar para nós que Deus não existe. Eu não tenho vergonha nenhuma de chegar e falar quem Jesus realmente é. Ele é o Senhor da vida, o Kyrios. Ele é o Salvador, o Soter. Porque ele diz, Erie, Asher, Erie. Eu sou o que sou. Essa é a primeira coisa que Jesus desperta no coração dos seus discípulos. Desperta. Quem que diz que eu sou? Quem diz os homens que eu sou? Qual é a preocupação deles em entender como eu estou vivendo? E ele usa essa expressão que diz ser o filho do homem. Em segundo lugar, irmãos, qual a minha importância
a vocês, disse Jesus? Qual a minha importância a vocês, está dizendo Jesus? Quando nós falamos isso daí, eu fico assim, lembrando qual a importância que Jesus tem com a sua igreja. Eu me lembro que em 2017, eu estive lá no Egito, visitando aquele país, e o Egito é um país, assim, interessante, né? Muito, assim, de um certo modo, é um país, assim, místico, né? Eu estive lá no Cairo, Alexandria, estive no Monte Sinai, estive no deserto, passando pelo Canal de Suez, pelo Mar Vermelho. E a primeira coisa que quando eu estive lá no Egito, eu lembrei, foram quando Israel ficou ali como que escravizada durante 430 anos daquele país. Você já imaginou 430 anos sendo escravos naquele local? Vivendo ali de uma vida penosa, uma vida dura. Você já imaginou você não ter liberdade para nada? Quando nós falamos em escravos, nós logo damos assim a declaração: o escravo é aquele que não tem nenhum direito, ele só tem dever. O escravo não tem nenhum direito, ele só tem dever. E isso faz o quê? Faz a pessoa se sentir assim, desprezada, amargurada, frustrada. Não é à toa que Jesus diz lá em João, quer ver? Em João capítulo 8, versículos de número... João capítulo 8, deixa eu abrir aqui para a gente poder ler. João capítulo 8, versículo diz... E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí ele diz no versículo 35, o escravo não fica para sempre na casa, certo? Ou 34, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Eles estavam fazendo uma analogia nesse sentido, e essa menção, quando ele coloca sobre o escravo, e quando Israel ficou lá no Egito, por 430 anos como escravo. Foi uma vida difícil. E todos nós conhecemos a história, quando Moisés foi levantado para poder libertar o povo e trazer o povo dentro de uma situação para que o povo pudesse ter alegria novamente de desfrutar uma vida. Irmãos, e andando pelo Egito, eu fui em alguns lugares, ali pessoalmente no Nilo. Nós tivemos uma noite num barco e andamos 2 horas pelo Nilo. E eu comecei a lembrar quando o faraó, digo assim, de uma maneira impulsiva, demoníaca, satânica, aquele homem, simplesmente, impulsionado pelo diabo, manda matar todas as crianças, todos o sexo masculino, que jogassem no rio Nilo para que os crocodilos viessem comer. Quando eu estava andando naquele rio e olhando aquele trajeto, eu falei, quantas crianças hebreias não foram jogadas nesse local? E o povo de Israel não podia fazer absolutamente nada. Por quê? Porque eram escravos. Não tinham liberdade. Não podiam lutar contra. Tinham medo. Viviam sob pressão. Viviam sob angústia. Viviam de uma maneira que não conseguiam fazer nada. E de repente, Deus levanta um homem chamado Moisés e tira aquele povo, certo? E tira aquele povo e começa a conduzir o povo pelo deserto. E o povo não consegue entender, na verdade. Veja como o homem está numa situação dificílima. Porque se você voltar ali no livro de Mateus, olha que coisa que acontece. Jesus pergunta para aqueles discípulos o que dizem os nomes, né? E eles responderam. Qual foi a resposta dele? Uns dizem João Batista, versículo 14. Outros Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Vocês estão entendendo qual é o relacionamento? O que eles estavam preocupados?
aquelas pessoas que estavam seguindo Jesus? Nenhuma. Era simplesmente um profeta. Nabi é a palavra hebraica para profeta, aquele que vai falar uma palavra que Deus deu para ele. E Jesus era considerado como Jeremias, como Elias, como João Batista, como qualquer outro. Nada contra esses profetas. Mas eram homens. Sabe o que significa essa expressão? Ele é um profeta, João Batista, Elias, Jeremias. Sabe o que representa isso? Alguém qualquer, um homem pecador. Um homem que tem medo, como Elias, por exemplo, teve medo de Jezabel e se escondeu, foi fugir numa caverna. Como João Batista, que quando foi preso, foi indagar, escuta, esse que eu anunciei é verdadeiramente o Messias ou esperamos outro? Como Jeremias, que quando foi pregar para o rei Zedequias, teve medo e foi clamar a Deus, por isso que tem o livro de Lamentações, com um choro, dizendo, Deus, me ajude. Eram homens que tinham ponto forte, mas tinham ponto fraco. E Tiago diz isso, né? Ele fala sobre Elias, no capítulo 5. Ele fala assim, Elias foi homem temente a Deus, que orou, mas não choveu, e orou e choveu. Mas eram homens semelhantes a nós. Semelhante a nós no sentido de que tinha dificuldades, tinha falhas. E era isso que Jesus estava buscando nos seus discípulos. Era isso que ele estava procurando. Eu não quero homens perfeitos, mulheres perfeitas. Irmãos, se você ler a história dos discípulos de Jesus, quando Jesus foi crucificado, você não vai ver nenhum discípulo ali ao lado dele, a não ser João, no finalzinho da morte dele. Passou-se 15 dias, aqueles homens estavam com um poder tremendo, pregando, curando, ressuscitando, libertando, restaurando. Não existe nada mágico. Não é uma coisa do dia para a noite que muda. Não, é uma comunhão que busca. Eu vou falar mais para frente sobre isso. E Jesus quer saber agora qual é a importância que eu tenho para vocês. Qual a minha importância a vocês? Aí vem o verso de número 15. Mateus capítulo 16, versículo 15, ele diz assim, e vós, quem dizeis que eu sou? Eu não estou preocupado com o que os outros vão pensar de mim. Eu quero saber o que vocês estão pensando de mim. Sabe? Nesse texto ele diz assim, e vós, quem dizeis que eu sou? Porque eu já me mostrei para vocês que eu sou o que sou. O Erie, Asher, Erie. Eu sou o que sou. Eu estava junto com o Pai lá no versículo, do Gênesis capítulo 1, versículo 1, que ele diz ali aquele texto, Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim et eret vet hashamayim. No princípio criou Deus terra e os céus, ou os céus e a terra. Por que Jesus agora queria saber dos seus discípulos? Sabe por quê, irmãos? Porque nós estamos de uma maneira assim, dentro de um complexo. E hoje eu digo hoje porque nós estamos aí no dia 31 de maio de 2020. Nós estamos sendo pressionados, não é verdade? Parece que o coronavírus veio trazer um certo medo, insegurança a todos. Veio trazer, assim, um esfriamento, muitas vezes, nas pessoas. E passamos a olhar a igreja como se fosse um lugar de leprosos, não é verdade? Não no sentido físico, mas no sentido espiritual. Jesus, eu não sei mais o que eu faço, Jesus. Olha, eu tenho medo de ir no supermercado, eu tenho medo de ir no açougue, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, não posso tocar nisso, não posso tocar naquilo, não posso tocar... Nós passamos a viver como se fossem leprosos. Não tocamos em nada. E nós ficamos com medo de que algo vá nos atingir, algo vá nos destruir, e passamos a perder a confiança daquilo que nós fomos chamados. É por isso que Jesus pergunta, quem sou eu para você? Ou quem sou eu na importância da minha vida para você? Qual é o meu cuidado para contigo, meu irmão, minha irmã?
Essa é a pergunta. Ele está fazendo para você. Quem é Jesus para você? Na sua situação. Sabe, nós temos que começar a se soltar. É claro que tem a preocupação com o vírus, você tem que tomar cuidado com tudo isso, mas não é só isso. Você tem que tomar cuidado com o pecado. Porque o pecado ele pode causar uma tragédia na sua vida. Sabe, eu estava ontem pregando, eu me lembrei de uma cena que até hoje mexe comigo. Fui visitar um parente meu numa penitenciária e estava lá dentro e de repente tinha um rapaz talvez uns 30 anos, não mais que isso, e eu ali conversando com aquele parente meu ali naquele presídio, de repente entra uma senhora entrou e aquela mulher entrando ali em lágrimas, ela soluçava, no choro. Era o filho dela que estava preso, que ela veio visitar. Provavelmente era a primeira vez que ela estava entrando ali. E aquela mulher soluçava, e ela tinha assim, uma fisionomia de uma pessoa cristã. E ela abraçou aquele filho com tanto amor que eu não aguentei. Eu vi aquilo e quase comecei a chorar de ver o desespero de uma mãe que ensinou, que cuidou, que deu todo o carinho necessário. De repente, aquele rapaz ali jogou a vida dele no lixo, no inferno. Esse é o sentimento de Deus para conosco. De nos guardar, nos proteger, nos fortalecer, nos dar aquilo que mais nós precisamos. O cuidado necessário, o fortalecimento de algo que nós precisamos. Sabe, Jesus nunca nos abandonou. Quer ver um exemplo disso? Em Atos dos Apóstolos, você tem a sua Bíblia, abra comigo lá em Atos. Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, versículo de número 8. Em Atos capítulo 1, um texto muito conhecido, né? Atos capítulo 1, versículo 8 diz o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Tem duas palavras aqui escondidas, duas palavras que estão no grego, que estão escondidas, e ela tem um significado muito forte, que no português não explica tanto esse sentido. A primeira delas, se você tiver uma caneta aí, uma canetinha, tá? Uma caneta vermelha aqui, você risca nesse versículo 8, você risca aí a palavra poder. Mas recebereis poder, risca a palavra poder. E se você puder escrever do lado dessa palavra poder, escreve dunamis. D-U-N-A-M-I-S. Dunamis. Essa palavra dunamis, ela causa um impacto. E é aí que vem a palavra dinamite. É a aplicação de um poder que destrói, que rebenta. Dunamis. Palavra que causa poder. Certo? Riscou? Poder? Dunamis. A segunda palavra, risca também aí, sereis minhas testemunhas. Risca é a palavra testemunhas. Essa palavra testemunha significa mártir. Um mártir. O que é um mártir? O mártir é da palavra martírio. É aquele que dá a sua vida em prol de alguma coisa. Por exemplo, no Brasil, né, todo mundo sabe, todo mundo conhece a história de Tiradentes. Tiradentes queria a libertação do Brasil, da colônia de Portugal, e ele se tornou um mártir, morrendo para tentar salvar o país de uma escravidão, de domínio do monarca. O mártir é aquele que dá a sua vida em prol. Você está entendendo? Jesus qualificou a igreja, ele qualificou a igreja com o poder. O poder que a igreja tem do Espírito Santo. E não é um poder qualquer. Não é algo qualquer. Por que nós estamos vendo hoje, por que nós não estamos vendo tanta manifestação de Deus, e falar do Evangelho, e mostrar ao mundo, confrontar o mundo? Por quê? Porque as pessoas estão querendo usar só o poder.
Só usar a dinamite. Aí você põe uma dinamite dentro do coração, da boca de uma pessoa. Vai explodir. A pessoa vai morrer. Você tem que ser aquele que vai expulsar as obras do inimigo. É isso que o texto representa. Tirar o inimigo de cena e colocar a pessoa de Jesus, que é aquela que vai restaurar a vida dessa pessoa. É isso que Jesus faz. É isso que ele fez. É isso que ele vai fazer na vida das pessoas. E nós somos essas testemunhas. E como é que nós fazemos isso? Mostrando ao mundo o que ele fez por nós. Por isso que somos a igreja. E ele vai cuidar de mim. E ele vai me fortalecer dentro de um princípio. Qual é o princípio? O viver uma vida em comunhão com ele. Por isso que nós colocamos aqui o texto. E recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sabe, nós brincamos com o Espírito Santo. A gente fala, hoje é dia de Pentecostes, inclusive, não é verdade? Aqui na Alemanha, aqui na Suíça, é dia de Pentecostes, feriado. Amanhã, segunda-feira, é feriado aqui. Chama-se segunda-feira do Pentecostes. Vá nas ruas aqui e pergunte o que significa Pentecostes. Ninguém sabe. Ninguém sabe o que significa isso. O derramar do Espírito Santo sobre a igreja de Deus, a igreja de Jesus. É um feriado nacional aqui na Suíça. Suíça, na Alemanha. Eu morei 10 anos na Alemanha. É a mesma coisa. Saía perguntando nas ruas, que dia que é amanhã? Ah, é Pentecostes. O que significa? Ah, Pentecostes? Não sei, não tenho nem ideia. Sabe, aquele mover de Deus está longe. A Europa perdeu tudo isso. Esfriou-se. Por quê? Porque não tem a comunhão, não tem o poder de se tornar uma testemunha viva de Jesus Cristo como deve ser. Em terceiro lugar, a igreja, propriedade exclusiva de Jesus. A igreja é propriedade exclusiva de Jesus. Ah, é uma coisa assim, quando nós falamos em propriedade, não é verdade? Você com certeza deve ter um carro. Um carro, uma moto, uma lambreta, uma Vespa, sabe aquela... Você tem uma bicicleta. E quando você vai nas ruas andar, aí na sua cidade, e você está andando com o seu carrinho, com a sua moto, com a sua lambreta, com a sua Vespa, com a sua bicicleta, e alguém para conversar com você e pergunta, que bonito esse teu veículo aí, essa tua bicicleta, teu carro, tua moto, que bonito. Quem que é o dono dela? Óbvio, você está com você, quem que é o dono, né? Mas com toda a educação, você fala, sou eu o dono. Sabe? Ah, você é o dono dela? Ah, sim, sou eu. Ah, tá, é bonito, sabe? Ela pertence a quem? Me pertence. Pertence a mim. Eu sou o dono. Eu sou o dono. Fui eu que comprei. Fui eu que paguei um preço por ela. Fui eu que tive, assim, um alto custo com ela. Do meu salário, do meu trabalho. Fui eu lá, fui exercer uma função, guardei, fiz um sacrifício violento e consegui comprar. É minha. É meu carro, ou a minha moto, ou a minha Vespa, a minha lambreta, ou a minha bicicleta, é minha. Não é verdade? Então você tem orgulho de dizer, é minha. Jesus nos dá uma resposta muito clara nesse texto, lá em Mateus, capítulo de número 16. Jesus, ele fala as seguintes palavras. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E quem que é a igreja? A igreja não é minha. O pastor Amarildo, não é o dono da igreja. O pastor Rodrigo não é o dono da igreja. Nós somos administradores do projeto que Deus colocou em nossas mãos. Assim como você tem uma moto, um carro, uma bicicleta, você vai cuidar, certo? Você vai cuidar com muito carinho, com muito amor, com todo, vamos dizer assim, com todo zelo. Você vai ter assim aquela preocupação de que está fazendo algo
tão claro. E isso leva o quê? Leva você a entender que as coisas que começaram, elas começaram de uma maneira difícil, na verdade. Para vocês terem uma ideia, quando Jesus vai sair, vai embora para o Pai, ele chama os discípulos no Monte das Oliveiras e fala: vocês agora não se ausentem de Jerusalém até a vinda do Espírito Santo. Lembram-se disso, né? Está ali no comecinho do livro de Atos, ali, a partir do capítulo 1, a partir do versículo 5 em diante. Não se ausente, fica ali. E os discípulos ficaram 10 dias. Certo? Jesus subiu aos céus, ficaram 10 dias. Irmãos, vamos falar a verdade, não é fácil, né? Porque eles estavam acostumados com Jesus, diuturnamente, ali, de repente Jesus vai embora, eles ficam sozinhos, e fala: vocês vão ter que ficar em Jerusalém, orando, buscando a Deus, para Deus dar a vocês aquilo que vocês vão precisar. Em 10 dias vai acontecer isso. Ah, se fosse, talvez nós, né? Eu imagino aqui na Europa, ia ficar 5 minutos. Não, imagina, Jesus, ó, eu tenho coisa para fazer. Mas eu vou ficar perdendo tempo aqui, eu vou ficar aqui 10 minutos aqui esperando. Imagina, ficar 10 dias. Eu fico 10 minutos, já é muito tempo. Aí surge um problema. Como foi esse coronavírus? Onde famílias foram atingidas. E estão sendo atingidas. Aí vem a pessoa e é infectada. Daí ela não tem 10 minutos de tempo para falar com Deus. Ela vai ter que ficar no hospital 2 semanas, internada. Aí ela tem tempo. Vocês estão vendo como as coisas não são muitas vezes do jeito que Deus gostaria que fosse? Parece que Deus nos dá uma determinação e não aceitamos. Você quer ver um exemplo bem claro, meus irmãos? Eu já falei isso aqui, sempre falo em minhas pregações. No capítulo 1 do Gênesis, não precisa ler agora não, depois você lê. Capítulo 1 do Gênesis, você vai vendo lá a criação. O Elohim criando todas as coisas. O Bará, que é a criação. Ele foi criando todas as coisas. Primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, quarto dia, quinto dia. No 6º dia, quem que ele criou? Você pergunta aí para o seu maridão, pergunta para a esposa. O que ele criou no 6º dia? Ele criou o homem. Deus criou o homem. Você já imaginou se Deus tivesse criado o homem no primeiro dia, ali onde ele fez os céus, a terra? No primeiro dia ele já colocasse o homem ali, o homem e a mulher? Quando ele fosse criar as flores, a mulher aí olhava para Deus. Essa flor aí vermelha, fica bonito. Põe uma cor rosa. Ah, essa cor branca, essa flor não está bonita. Deus, essa flor amarela não funciona. O homem olhava e falava: Deus, ó, o cavalo é muito grande, o elefante é muito grande. Olha que tamanho do elefante, eles tinham que criar um ratinho pequenininho. Não está certo, Deus. A discrepância é muito grande, Deus. Não dá, não bate. Na minha matemática aqui, na minha física, na biologia humana, não dá. Um elefante grandão, um ratinho pequenininho. O senhor está ficando louco, Deus. Para. Deixa eu fazer as coisas aqui que eu vou fazer melhor que o Senhor. Deus ciente disso. Ele não cria o homem no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto. Ele cria no 6º. Sabe o que é? A última coisa. Porque Deus sabia exatamente o que era o ser humano, o que passava-se no seu coração, aquilo que ele estava vivendo. Ele ia querer dar palpite para Deus em coisas que não eram necessárias. É como se o homem desse conselhos para Deus que Deus errou. Tá? É por isso que quando nós olhamos a igreja, quando Jesus diz a igreja é minha, e qual é o papel dela? O papel da igreja, está escrito aqui, em Mateus capítulo 16. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós estamos vivendo numa época, olha, estou falando isso, eu estudo muito história da igreja, teologia da igreja, leio muito a Bíblia. Desde a vinda do Pentecostes,
quando a igreja foi assim impactada pelo poder de Deus, quando ela recebeu o Espírito Santo. Até os nossos dias, nós vemos assim que a igreja, principalmente ali na igreja primitiva, nos livros dos Atos, até o ano 110, 120, mais ou menos, e quando ela foi perseguida assim, implacável. Eu estive já 4 vezes lá no Coliseu em Roma. E cada vez que eu entro lá, eu tenho vontade de chorar. Porque eu lembro quantos irmãos foram levados para dentro daquela arena do Coliseu ali em Roma e foram trucidados por leões, por ursos, foram mortos ao fio da espada pelos gladiadores, por uma coisa: testemunhas de Jesus. Então, a igreja primitiva, ela sofria perseguição e ela sabia o que ela queria. Hoje, no século XXI, a igreja não sofre uma perseguição humana. Você tem liberdade, você pode sair nas ruas. Você que mora aí perto de São Paulo, aí perto da capital paulista, ou em outra cidade, você pode ir na praça pública, abrir sua Bíblia e pregar o evangelho sem nenhum problema. Ninguém vai encher sua paciência, ninguém vai te acusar, ninguém vai fazer nada. Você tem liberdade, não é verdade? A igreja não é perseguida, como nos países hoje, países muçulmanos, islâmicos, países budistas, países comunistas. Você tem a liberdade de poder ir num lugar e fazer o que você quiser com respeito à Bíblia. Mas nós estamos sendo impactados com uma coisa chamada agnosticismo. Pessoas que não creem no projeto de Deus. Os agnósticos, aqueles que rejeitam o conhecimento de Deus. Aqueles que rejeitam a intervenção de Deus. Eu não estou falando de não crentes. Eu estou falando de crentes, homens que se dizem cristãos, que estão levantando coisas que não são verdades da palavra de Deus, coisas que não estão escritas na palavra de Deus. E até mesmo que estão escritas e colocam fatores que vão criar confusões nas mentes dos cristãos. Sabe por quê? Olha o que o apóstolo Paulo nos diz a respeito disso, na segunda carta a Timóteo, capítulo 4. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Olha o que ele nos diz. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Ele diz assim, a partir do versículo 1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuna, quer não, corrige, repreende, exorte com toda longanimidade e doutrina. Pois, olha bem, presta atenção, irmãos. Versículo de número 3. 2 Timóteo 4, 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. O apóstolo Paulo está falando para Timóteo não de pessoas leigas, gentios, pessoas que não conhecem a Jesus, está falando de pessoas de dentro da própria igreja. Pessoas que não suportarão a sã doutrina. Sabe por quê? Volta lá na primeira carta agora de Timóteo, capítulo 4. Falei da segunda. Olha a primeira carta, capítulo 4, versículo de número 1. Ele diz assim, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedeceres a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Coisa terrível. Por isso que Jesus diz, a igreja é minha. A igreja não tem dono terreno. O dono dela é espiritual, é Jesus. Foi ele que nos outorgou. Foi ele que nos deu a expressão eclesia. A palavra eclesia, kaleu, chamado para fora. É aquele que você vai levar, certo? O agelos, o evangelho, as boas novas. É a palavra que você vai levar para poder tirar pessoas do inferno
e trazer para dentro da igreja. Sabe o que está acontecendo hoje? Hoje estão tirando pessoas da igreja e levando para o inferno. Por obedecer ensinos demoníacos. Não é isso que Deus quer de nós. Deus quer uma igreja santa, pura, perfeita, habilitada, que trabalhe dentro de uma coisa poderosa, a unção do Espírito Santo. Que coisa maravilhosa quando você tem aquela unção. Eu fico assim impressionado quando eu vejo pessoas que pregam a simplicidade do Evangelho, que usam o Evangelho. Agora, vocês imaginem Jesus lá na cidade de Cesareia de Filipe, uma cidade que foi considerada abençoada por César e por Filipe, um imperador tirano e um príncipe tirano, num local onde pessoas eram sacrificadas ao deus Pan, que era metade homem, metade cordeiro, para tentar destruir, tirar da visão do próprio Jesus para com as pessoas. E de repente Jesus olha e vê a situação do que os discípulos iriam enfrentar a partir daquele momento. É por isso que Jesus diz para eles: as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Sabe o que está acontecendo? Se você vier aqui na Europa, você vai nessas igrejas evangélicas centenárias, em muitas catedrais, e a primeira vez que eu vi, eu fiquei impressionado, porque as figuras, pena que eu não tenho foto para poder mostrar para vocês, mas a parte externa delas é horripilante. São cachorros, assim, cachorros, aquela estátua de cachorro, bem no lado de fora, cachorros, pessoas assim, figuras idosas, de mulheres idosas, como se fossem bruxas, de cócoras, assim, homens idosos, animais, diferentes tipos, certo? Aquelas figuras horripilentas, caretas de pessoas, assim, mesmo assim, que são horripilantes. E uma vez eu perguntei para um pastor dessa igreja, falei: por que tem esses figuras todas aí do lado de fora da igreja? Ele falou assim: essas figuras, na Idade Média, simbolizavam que quando o inimigo, os demônios ou Satanás viesse, olhasse para essas figuras, ele não entraria na igreja. Falei: esse é o símbolo? Ele falou: é. Falei: então é por isso que elas estão vazias hoje internamente. Porque a parte interna foi para fora. E a parte fora entrou para dentro da igreja. E não tem mais nenhum pudor. Hoje você vê as barbaridades, crenças que nós temos nas igrejas com esses rituais. E Jesus diz: a igreja é minha. Para fazer o quê? Para nós podermos saquear o inferno e encher o céu. Esse é o nosso projeto. Esse é o projeto de Jesus para nós. E olha o que acontece. Ele diz lá no capítulo 16, versículo de número 19: dar-te-eis as chaves do reino dos céus. Você já imaginou, meu irmão? Minha irmã? Deus qualificou você, a mim, para que sejamos testemunhas. De que maneira? Você pegar uma pessoa pecadora, como você foi, como eu fui, e nós, através de Jesus, fomos libertados, somos libertos, e você ter a chave para poder falar para a pessoa: Jesus, ele está te dando a você a oportunidade de ter uma nova vida, um novo projeto de vida. Você poder ter, assim, a alegria do Espírito e viver uma nova vida. Como o apóstolo Paulo escreve lá em Efésios, capítulo 2, versículo 1, vós que estando mortos os vossos delitos e pecados, vos deu juntamente a vida eterna para você. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. Aí vem uma frase, vem uma expressão que a igreja não entendeu. A igreja não. Se você perguntar para a maioria dos líderes, dos pastores, 95% ou não entende ou não aceitam isso. Versículo 19 diz assim: dar-te-ei a chave do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Você viu que a palavra aqui, chaves, não está no singular? Não sei se você já percebeu isso. A palavra chaves
É uma expressão plural, ou seja, mais de uma. E pelo que dá a entender, são duas chaves. Aí você fala, pastor, mas quer dizer que tem duas chaves para entrar no reino dos céus? Não, não é isso. O texto não diz isso. Ele fala duas chaves. Uma chave é para abrir, tirar você do pecado e levar você para o céu. Essa é uma chave. A outra chave que ele nos coloca, irmãos, é quando nós, antes de conhecermos a Jesus, tivemos uma vida totalmente desregrada e uma vida que foi assim de blasfêmias contra Deus. E existem pessoas, escuta o que eu estou dizendo, existem pessoas que fizeram pactos com o diabo, com os demônios. Pessoas que foram em terreiros de macumba, pessoas que ofereceram sacrifícios aos demônios e chegaram lá e disseram, eu dou a minha vida, e deram vidas para o demônio e assinaram um termo, selaram um termo com ele e fizeram um pacto de viverem uma vida com ele. Como se fosse uma chave que trancafiaram. É isso que Jesus está querendo dizer. Não é só a salvação. A salvação é o mais importante. Mas é você dizer para Satanás, eu não tenho mais nada com você. Sabe como a autoridade que faz isso? Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8. Olha o que nos diz. 1 João, capítulo 3, versículo 8. Leia lá comigo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto, se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras de quem? Do diabo. Para destruir as obras do diabo. Jesus veio para destruir. De que maneira? Apocalipse, capítulo 1, versículo 18. Apocalipse, abra lá sua Bíblia comigo. Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 18. Diz-nos o seguinte, e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Veja, uma chave é tirar lá de dentro do inferno. A outra chave é abrir o reino dos céus. Saquear o inferno. Tirar a vida. Se você tem uma conta lá no inferno, que você fez um pacto com o diabo, com os demônios, com aqueles espíritos da macumbaria, ou de todos esses demônios que existem, esses nomes que vocês veem aí, Pombagira, Chucaveira, Tranca-Rua, Sete Flechas, Iansã, e todos esses nomes não existem. Né? São demônios. Esses nomes que parecem aí coisa de ficção científica são demônios, não tem nome nenhum. São demônios que estão para serem atormentados a vida daqueles que creem nele. É para tirar seu nome de lá, para tirar a sua vida de lá. Falar, Deus, eu não quero mais ficar meu nome lá, eu sou de Jesus, eu fui resgatado. É por isso que Jesus, é por isso que o apóstolo Paulo escreveu da igreja aos Coríntios, ele nos dá uma orientação muito forte quanto a respeito de Jesus, quando Jesus vai vir buscar a sua igreja, quando ele vai mostrar o poder. Olha o que ele diz, 1 Coríntios 15, 25. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Ele vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos pés, inclusive Satanás. Por que ele fez isso? Porque ele tem autoridade. Mateus 28, 18. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Toda autoridade. Exousia é a palavra grega. Exousia significa autoridade. E essa autoridade foi concedida à igreja. A igreja, ela é a propriedade de Jesus. Ele coloca nas nossas mãos esse poder de autoridade, dizer, meus filhos, eu estou aqui para que você
realize a obra de Deus, porque o poder de Deus se manifesta de maneira plena na igreja dele. Nós somos seus embaixadores, nós somos seus mensageiros. Nós somos enviados para que proclamássemos as virtudes daqueles que tirou das trevas e colocou na sua maravilhosa luz. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Esse é o projeto que Jesus tem para a igreja. Irmãos, vamos sacudir, como diz a ditado, vamos sacudir a poeira, pegar a sua vida, olhar e falar: Deus, eu quero gerar filhos. Eu quero poder encher a igreja. É claro que agora, nesse momento de pandemia, nós estamos aí resguardados, tudo, mas enche o tanque, né? Como Paulo diz lá na sua carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 18, não vos embriagueis com vinho na qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Esse é o momento de meditarmos na palavra, sabe? Você tem tempo para ler a palavra, para meditar. Muitas vezes fala assim: pastor, eu não tenho tempo, pastor, eu sou pastor, trabalhei com a igreja, sei o que é. As pessoas: pastor, eu não tenho tempo de ler a Bíblia, eu não tenho tempo de orar, pastor, eu não tenho tempo para isso, não tenho tempo. Aí vem uma pandemia, Deus manda um vírus para você ficar na sua casa, de um tempo aí, fala: vai ficar em casa agora. Leia a Bíblia. Busca Deus. Busca a direção de Deus, discernimento. Deus vai te abençoar poderosamente. Por quê? Porque a igreja tem uma ordem, meus irmãos. A ordem de Deus é obedecer, testemunhar e adorar. Obedecer a Deus, seus projetos. Não brigue com Deus. Não discuta com Deus. Se Deus determinou uma ordem, vai ser para o teu bem. Não é para o teu mal. Ele nunca vai colocar em você alguma pedra no seu caminho na qual você não vai conseguir transponer ou tirá-la do caminho. Obedecer, esse é o primeiro projeto. Testemunhar, dizer daquilo que Jesus fez por mim, aquilo que Ele é, aquilo que Ele significa para mim. E adorar. Quando Jesus disse para a mulher samaritana: eis que vem, já chegou a hora em que o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Meu irmão, não pense que a Europa está melhor que o Brasil. Não está, não. Não pense que a África está pior do que a Europa. Não está, não. Porque onde há o Espírito de Deus, ali há liberdade. E que você possa sentir isso. E que Deus derrame graça, amor, poder sobre a sua vida, sobre o seu lar. Que você sinta o poder do Espírito Santo invadindo a sua vida como um óleo derramado, a unção de Deus. Experimente isso. Você vai ver coisas acontecendo na sua vida, no seu lar, na sua família. Coisas que vão mudar. Você vai ficar impressionado quando você falar: Jesus, tá bom, eu estou aqui. Como disse o profeta Isaías: eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Usa a minha vida, lá no capítulo 6. Usa a minha vida, Deus. Usa a minha vida. Eu quero ser um vaso nas tuas mãos. Com certeza, Deus irá te abençoar poderosamente. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que Deus te ilumine. Deus dê muita paz. Deus dê muita alegria. Que Deus possa guardar a sua casa contra todo esse problema sério com essa pandemia desse vírus, mas não só do vírus, mas do pecado. Que o anjo do Senhor acampa-se ao redor, que os temem e o livra de todo mal. Salmo 34, versículo 7. E o Deus Todo-Poderoso irá guardar a sua vida em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que você possa sentir esse momento na sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus, pastora Marildo. Louvado seja Deus por essa ministração, pela exposição da palavra do Senhor. Quero pedir para o Senhor, que o Senhor possa orar por todos nós, todos os nossos irmãos que estão nesse momento em seu lar, que o Senhor possa ministrar uma bênção em oração para todos nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Pai, nós queremos, em nome de Jesus, Meu Deus.
levantar agora um clamor, ó Deus. Sim, Jesus. Eu sei que o Senhor está nos ouvindo. A tua palavra nos diz, quando 2 ou 3 estiverem reunidos em teu nome, o Senhor estaria no nosso meio. E, ó Deus, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, onipresente, onipotente, onisciente. Deus, o Senhor sabe o que está se passando nesses lares, nesse exato momento. As dificuldades financeiras, emocionais, conjugais, dificuldades na área da saúde, Deus, no emprego, pessoas que estão sendo atormentadas. Parece que Satanás escolheu-as para fazer com que fossem sacos de pancadas. Deus, desperta os teus filhos, as tuas filhas, a não aceitarem nenhuma interferência do inimigo em suas vidas, a se colocarem em pé, levantar os olhos para os céus e dizer: Deus, apressa em socorrer-me. Somos teus filhos. Deus, levanta a tua mão poderosa sobre esse país chamado Brasil. Sim, nós estamos vendo tanta perversidade, ó Deus. Nós estamos ouvindo, ó Deus, nós estamos vendo quantas coisas estão sendo feitas aí, ó Deus, de maneira na surdina, na enganação, pessoas que estão manipulando o poder e estão destruindo tantas coisas, ó Deus. Mas o Senhor é, como diz a tua palavra, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E queremos abençoar agora, que o Senhor invada esses lares com o teu poder, com a tua unção, com o poder do Espírito Santo, que as pessoas possam sentir a graça, o amor, a maravilha dos teus cuidados, Jesus. Que o Senhor dê aos teus filhos o suprimento necessário. Como diz o apóstolo Paulo, e o meu Deus, segundo a sua riqueza, em glória, há de suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Essa é a minha oração, Deus. Obrigado pela igreja, obrigado pelo pastor Rodrigo, pelo presbítero Paulino, por toda a equipe, a manutenção que estão por trás desse projeto. Ó Deus, essa maravilha de poder levar a tua palavra, Deus. Abençoa essa igreja, o Brasil para Cristo, na cidade de Osasco, os irmãos que estão assistindo esse programa em diferentes cidades, ó Deus. Que o Senhor desperte nesses homens e dê a eles o poder, como o Senhor outorgou Gideão. Levanta tu, o Senhor, você é um varão valente, vai nessa tua força. Em nome de Jesus é que eu oro e eu agradeço. Amém e amém. Que Deus abençoe. Amém, amém, meu irmão. Glória a Deus. Pastor Amarildo, mais uma vez, muito obrigado. Que Deus continue abençoando o senhor, a nossa irmã Geise, os seus filhos também, que estão lá na Espanha. Que Deus continue fazendo do ministério do senhor um sucesso para a Suíça e para todo mundo, em nome de Jesus. Lembrando que o pastor Amarildo tem um estudo bíblico todos os sábados e está aí no rodapé desse vídeo, onde você pode encontrar o pastor Amarildo na rede social e o acompanhar com esses estudos bíblicos que são muito enriquecedor para todos nós. Amém? Presbítero Paulino também. Amém. Aqui uma saudação final para o pastor Amarildo. E continue acrescentando a fé, a sabedoria, todas as necessidades financeiras, emocionais, principalmente a vida espiritual, conservando o irmão com essa dinâmica, essa disposição de falar, de pregar e anunciar quem é Jesus, em nome Amém. do nosso Deus. Amém. 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 Obrigado, meu irmão. Amém. Obrigado, pastor Rodrigo. Obrigado, presbítero Paulino. Que Deus abençoe. Aqui já são quase 1h da manhã, né? Já são 20 para 1 da manhã. Mas eu fico feliz que é para a honra e glória de Jesus e uma alegria muito grande poder compartilhar com todos os irmãos aí do Brasil ou que estão espalhados pelo mundo, podendo assistir esse programa que eu tenho compartilhado também, já compartilhei nas minhas redes sociais, que Deus possa fazer um projeto grandioso na vida de vocês aí nessa cidade. Que Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe. Pastor, um abraço, uma boa noite, um bom descanso para o senhor. Dá um beijo na esposa, todos os filhos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Glória a Deus. É isso aí, meus irmãos. Louvado seja Deus. Estamos aí caminhando para mais um final de mais um culto de louvor ao nosso Deus.
tivemos nesta noite a participação do pastor Amarildo, esta palavra maravilhosa de Deus para todos nós, que você possa continuar meditando nesta palavra, sabendo do seu papel, do meu papel, do nosso papel de sermos igreja de Cristo nesse momento, com tudo que está acontecendo no nosso Brasil e no mundo. Queridos, nosso próximo encontro é na quarta-feira, às 19h50. E nesta quarta-feira estará também participando o presbítero Paulino, a nossa irmã missionária Leílcia. Ela está lá no Haiti, cuidando de alguns órfãos e alguns orfanatos que está sob a responsabilidade dela e de uma equipe de missionários da nossa Missão Desafio. Então, ela vai estar compartilhando a sua experiência, como está essa nação que é castigada por muitas situações difíceis, como está vivendo nesse dia, e também vai estar ministrando a palavra de Deus. Será muito enriquecedor para todos nós. Então, você já vai aí anunciando para os seus amigos e companheiros, familiares, para que possamos sermos abençoados por esses irmãos que estão espalhados pelo mundo, irmãos. Nós temos usar com sabedoria essa ferramenta digital que Deus tem preparado para nós, conectarmos uns aos outros e também trazer esses amados irmãos brasileiros que estão aí em outras nações fazendo a diferença. Que Deus abençoe. Já foi feita a ministração da palavra, a oração da fé. Nesse momento também o presbítero Paulino vai estar encerrando a sua participação e agradecendo a todos os irmãos que estão até agora, nesse momento, adorando a Deus conosco. Amém. Que Deus ele derrame bênçãos dos céus, chuva de bênçãos sobre nossas vidas, nossas famílias, ó Deus, que nós possamos continuar firme, anunciando quem é Jesus, o que ele veio fazer, o que nós temos esperado alcançar do Senhor Jesus. Também, como o pastor transmitiu aqui, vamos valorizar, né? Quarta-feira nós ouviremos a missionária Leílcia, para valorizarmos, darmos mais gratidão a Deus pela facilidade que nós temos de servir ao nosso Deus aqui no nosso país, na nossa cidade. Não perca, quarta-feira, né? Vai ser uma grande bênção de Deus nas nossas vidas, para que nós possamos valorizar mais o tempo que nós temos, oportuno de louvarmos a Deus aqui no nosso país. É isso aí, glória a Deus, obrigado pela sua companhia até esse momento, você e toda a sua família. Um abraço, um beijo para todos que estão nesse momento ainda nos assistindo, outros que irão também nos assistir depois que esse vídeo subir pelo YouTube, ou até mesmo depois que passar desse período ao vivo. Que Deus abençoe aqui o nosso irmão presbítero Paulino, nosso irmão Samuel, nossa irmã Lani, que estão aqui no suporte técnico, para que nós possamos ter aqui uma boa transmissão para a glória do nosso Deus. Eu quero, nesse momento, então, somente ministrar a bênção apostólica para todos os irmãos, em nome de Jesus. Você na sua casa, onde você estiver nesse momento, se você puder, estenda as suas mãos para a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces e ricas consolações do Santo Espírito de Deus esteja conosco, não somente hoje, mas todos sempre, todos digam amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Uma ótima semana, uma semana de vitória e de milagres na presença do nosso Deus. Um abraço, fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus está no controle. Amém?